E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bruno do canal Games Indie. E como vocês estão vendo aqui já a telinha do Visual Studio, vocês já sabem que esse aqui é o segundo vídeo da minha série sobre os aplicativos que eu desenvolvi durante as minhas aulas de inteligência artificial. E o aplicativo de hoje, caras, é o que eu mais gostei de desenvolver, porque foi um aplicativo baseado num conceito, né, dos algoritmos que eu achei um dos mais maneiros, cara, que eu vi durante toda a minha aula de inteligência artificial, que foi sobre algoritmos genéticos, tá bom? E eu vou explicar mais ou menos como é o funcionamento dos algoritmos genéticos e eu espero que vocês entendam e depois possam aplicar isso nos jogos de vocês, tá? Então eu já vou direto aqui no aplicativo, vamos logo apertar aqui o play, porque eu quero já mostrar ele em funcionamento, porque mostrando ele em funcionamento vocês já vão mais ou menos entender. Depois eu mostro, dou uma passadinha rápida aqui no algoritmo pra gente poder dar aquela estudada básica, tá? Então eu dei o play aqui, mas não rodou. Dei o play. Então, como eu disse, isso aqui a gente utiliza os algoritmos genéticos. E aqui o problema que eu tenho é o seguinte. Eu tenho um jogo, entre aspas, onde eu vou, quando eu clicar nesse botão gerar peças, ele vai me gerar aqui, se eu não me engano, são 100 jogadas. Vou até clicar nele aqui logo uma vez. Eu vou criar 200 jogadas possíveis, tá bom? Onde cada uma dessas jogadas podem ter peças valendo. Aqui a primeira jogada sempre vale 0, porque eu na época não sabia programar direito e dava esse bug do primeiro sempre vale 0. Sou burro. Beleza. Mas era o seguinte. Em cada uma dessas jogadas eu posso ter peças que valem ou 5, ou 35, ou 15, ou 50 pontos. Então tem esses 4 tipos de peças aqui. E cada uma delas vai me ficar uma distância em metros de mim. Por exemplo, essa primeira peça ela vale 35 pontos e está a 113 metros de distância. Cada vez que eu clico nesse gerar peças, ele gera peças diferentes em distâncias diferentes, tá bom? E o meu problema é o seguinte. Percorrendo um máximo de 800 metros, tá? Essa distância é distância. Eu tenho que fazer o seguinte no meu jogo. Eu tenho que pegar a peça na posição que ela tiver e voltar com ela pro lugar onde eu comecei, beleza? Então esse 20 metros de distância é 10 metros para eu poder ir lá pegar ela, 10 metros para eu voltar, tá bom? É a distância de ida e volta, já é o somatório. Então cada vez que eu faço isso eu gero peças diferentes com pontuações diferentes em distâncias diferentes, baseado nessas pontuações que eu tenho salvas aqui. E o meu problema é o seguinte, andando no máximo 800 metros, eu tenho que juntar 10 peças e essas 10 peças têm que me gerar o maior número de pontos possíveis. Tá bom? É isso que eu tenho que fazer. E os algoritmos genéticos, eles são uma classe de algoritmos que imitam algo que existe na natureza. No caso dos algoritmos genéticos, eles imitam o funcionamento dos genes dentro do corpo humano. Imitam como se funciona o acasalamento, posso até falar assim. O acasalamento entre gametas diferentes. O que acontece durante o acasalamento? Eu tenho 2 códigos genéticos que vão se misturar. E a partir desse código genético misturado, eu gero um indivíduo novo. Não é isso que acontece? Um gameta macho com um gameta feminino, né? O espermatozoide com um óvulo. Os dois se fundem lá dentro no processo da sexualização lá, que tem tudo lá de biologia. Que eu não sei porque eu ainda lembro disso, mas é isso que acontece. E os dois DNAs do gameta macho com o do gameta feminino vão se cruzar ali dentro. E aí... não chega, eu não sei se chega a ser metade, acho que é metade, né? Metade do indivíduo vai ser formado pelo metade não, né? Porque tem aquele negócio de gameta, ou não, alelo recessivo, alelo dominante, não sei. Mas os dois genes vão se juntar para formar um indivíduo novo, beleza? Os cromossomos, aquelas paradas toda doida lá. E aqui em algoritmos genéticos a gente vai ter isso também. Para eu achar a resposta, basicamente ele vai sortear aqui para mim uma resposta, né? No caso eu vou estar gerando não sei quantas respostas iniciais. Eu sou meio burro, devia ter olhado ali o código primeiro. Mas eu vou gerar uma resposta inicial para mim aqui, uma sequência de respostas iniciais para mim aqui. E através dessas respostas iniciais eu vou pegar as melhores possíveis e eu vou fazer um acasalamento entre elas para ver se a partir dessas melhores respostas que eu obtive eu consigo chegar a uma resposta melhor. Entendeu? Basicamente é assim que ele vai funcionar. Ele não é um algoritmo que vai direto na melhor resposta. Ele vai utilizar um outro recurso que é um processo computacional muito mais simples para achar uma resposta que, se eu fosse um por um testando todas as possibilidades, eu ia demorar, sei lá, 10 anos para chegar numa resposta
fiel, aquela que é a melhor de todas. Nesse caso do jogo, não. No jogo aqui é tranquilo. Eu poderia estar olhando assim de cara e vendo, ó, esse aqui é o bom de eu pegar, vale 50 pontos e tá perto. Esse outro também vale 50 pontos e tá perto. Ainda tenho 60 passos e tal. Eu poderia ir fazendo isso. Beleza? Mas com esse algoritmo eu também consigo fazer algo do tipo. Então a primeira coisa que eu vou fazer é gerar uma população inicial. Deixa eu ver quantas respostas ele vai gerar aqui pra mim. Ele vai pegar aqui índices desse meu vetorzinho aqui de cima lá. Ele vai lá e calculando. Vai pegando aqui pra mim, vai jogar respostas que realmente se encaixem nisso, onde eu gastei menos de 800 passos para pegar 10 peças. Essas 10 peças são aleatórias, tá? Ó. Por exemplo, aqui ele pegou a peça 3. A peça 3 vale 50 pontos, então foi uma jogada legal. Depois ele pegou a peça 1. Depois ele pegou a peça 11, que também vale 50 pontos. Ele foi gauloso, ele foi só em cima de resposta boa. Depois ele pegou a peça 34. Aqui embaixo, ó. Peça 34 vale 15 pontos, mas ele está a 32 passos de distância. Mas isso aqui foi tudo aleatório. Eu fui jogando valores aleatórios dentro desse vetor. Depois jogando aqui como resposta, eu só perguntava. Eu andei mais de 800 metros para chegar nessas respostas? Se eu tivesse andado mais, ele não aceitava aquilo como uma resposta válida. Né? Eu peguei os 10 elementos aqui e andei mais de 800 metros, então não presta. Enquanto eu não achasse todas essas respostas aqui, eu achei que deve ter 20 respostas, eu acho. Vou até contar aqui junto com vocês. Eu acho que tem mais, tem 100. Acho que eu fiz 100 respostas aqui pra mim. Acho que foi isso. Eu não contei as linhas, mas deve ser algo do tipo. Tem bastante resposta aqui. Acho que eu fiz 100. Então eu gerei 100 na minha população inicial. Deve ter sido isso. Eu gostava de jogar com números redondos. Então deve ter feito 100 respostas aqui. Tá bom? 100 opções diferentes. Todas elas aleatórias, tá? Eu fui jogando números que variavam de 0 até 200. E eu pegava esse índice do vetor e jogava na minha resposta com 10 vetores, entendeu? E assim eu gerava minha resposta, beleza. Depois eu ia para essa segunda parte, que é aqui onde realmente o algoritmo o algoritmo genético funciona, tá bom? Então, a primeira parte dele é pegar os 10 melhores da população inicial. O que é isso? Eu vou pegar as 10 melhores respostas que eu obtive. Aqui embaixo eu vou ter quais foram elas. Ó, o cromossomo 0 é uma das minhas respostas ótimas, onde eu fiz 435 pontos andando 716 metros. A minha segunda resposta melhor foi essa, eu fiz 425, essa eu fiz 415, 405 e tal, sempre mostrando qual foi a minha pontuação e quantos metros eu andei para poder pegar ela. Beleza? Essa é a primeira parte do algoritmo genético. A segunda parte é o crossover. O que ele vai fazer? No crossover eu vou escolher 2 genes desses aqui diferentes, ou seja, 2 respostas minhas diferentes. E eu vou misturar as duas. Essa taxa de mistura tem uns cálculos e tal que você sempre tem que estar fazendo. Você tem um número mínimo e um número máximo para poder estar fazendo isso. Nada menos do que 10% e nada mais do que 30%. Acho que é isso, ou 40%, não sei. Você não pode misturar muito, você tem que fazer misturas poucas dentro desses genes aqui. Então, vamos supor que ele pegue o primeiro gene e o segundo gene. Isso tem que ser aleatório também, tá? Eu tô pegando aleatoriamente aqui, entre as minhas 10 respostas, eu vou cruzar elas para ver o que vai acontecer. Por exemplo, vamos dizer que eu pegue o primeiro e o segundo gene, e eu mantenha, nesse caso aqui eu estou usando 20% de mistura. Ou seja, eu vou pegar 8 genes da minha primeira resposta, ou seja, 8 respostas minhas aqui. Por exemplo, eu pego esse aqui e esse aqui. Esses dois aqui eu não peguei. Tá, ó, esses dois aqui eu não peguei. Por quê? Porque esses dois eu vou pegar o segundo índice desse e vou colocar aqui, e o segundo índice desse outro aqui e vou colocar em cima desse. E vou gerar uma resposta nova. Eu cruzei os dois para gerar um filho. Vai ser isso que eu vou estar fazendo. Quando eu clicar aqui, ó, vocês estão vendo que cada uma dessas linhas tem uma cor, tá? Ó. Reparem isso. Quando eu clicar aqui em crossover, olha o que ele vai fazer. Ele fez essa troca pra mim. Igual aqui, ó. Ele pegou a minha linha marrom. Essa primeira resposta aqui, ó, que tá vendo que tá com as linhas trocadas, ó. Foi a primeira resposta que ele gerou pra mim com crossover, ó. Ele pegou essa linha castanha aqui de cima e fundiu com a linha rosa de cima dela. Olha o que ele fez. Ele pegou todos esses genes aqui e trocou os dois. E gerou 2 filhos. Estou gerando 2 filhos aqui no caso. A troca que eu faço com um, eu já faço com o outro também. Então ele gerou uma outra resposta cruzando os genes ali, ó. Ele, por exemplo, aqui cruzou o gene branco com o gene marrom, entendeu? A minha resposta branca é essa daqui e misturou com a resposta marrom, 20% dela também. Então ele fez essa troca desses genes aqui, ó, esse com esse e esse com esse. Trocou esse com esse e trocou esse com esse. Beleza? Depois que eu faço isso, entra em outra coisa também que pode existir dentro da evolução, sei lá, do cruzamento e tudo mais, que é a mutação.
E o que é essa mutação? Eu vou pegar um valor qualquer desses aqui, ó, desses de 0 a 200 aqui, vou pegar um valor qualquer e dentro de uma porcentagem também dessa minha resposta, aqui no caso eu estou usando 10%, ou seja, estou pegando só um gene, só um desses carinhas aqui, e vou alterar ele com um valor qualquer. Desses filhos todos que eu gerei, eu vou gerar mais 10 filhos que em pelo menos um gene dele tenha uma alteração. Ou seja, eu vou pegar um carinha desses aqui, ó, por exemplo, vou pegar essa linha e vou fazer com que essa resposta aqui, que era o índice 49, tá? Vou até vir aqui para poder achar ele, ó. O índice 49, tá onde? Eita, tá aqui, ó, o índice 49. Vamos dizer que eu troque ele pelo índice 7. Beleza? Vou trocar ele pelo índice 7. Ele vai ficar com uma corzinha diferente aqui e vai ter o 7 na resposta. Vou clicar aqui em mutação para vocês verem isso acontecer. Cliquei e ele fez isso, ó lá. Ele pegou ou o filho ou então até o pai. Acho que é o pai que ele pegou. Em todos aqui ele está pegando o pai. Então meu algoritmo não está pegando os filhos, está pegando o pai e está fazendo uma mutação neles, ó. Então eu peguei o meu pai rosa lá e taquei essa mutação nele aqui. Nesse outro aqui também, ó, lá no rosa, nesse quarto gene aqui, em vez de ser 29, era o gene 20, era o 3. Olha lá, era o gene 3 e eu taquei o gene 29 nele. Foi isso que eu fiz. E agora eu vou vir aqui e dentro dessa nova população que eu tenho, eu vou de novo escolher qual foi os 10 melhores. E presta atenção, antigamente a minha maior pontuação que eu tive foi 435 pontos em 716 metros. Se eu clicar aqui em novos 10 melhores, olha só, eu mantive ainda a mesma pontuação. Infelizmente não teve alteração nenhuma, mas eu ainda tive 716 metros. Beleza, vou fazer isso de novo. Vou fazer o meu crossover, vou fazer a mutação e gerar outros 10 melhores. Você está vendo que eu tô aqui, ó, tendo outros pontos que também tem 435, só que com passos diferentes, ó. Esse tinha 716, mas esse aqui eu fiz 796 e tal. Ou seja, eu vou pegando as minhas melhores respostas e vou fazendo mutações com ela, e vou fazendo acasalamentos com ela e tudo mais, até chegar numa resposta maior. Olha só, dentro daquelas minhas respostas melhores, eu consegui achar uma combinação que deu uma pontuação maior, que deu 450. E se eu continuar fazendo essa mutação aqui, ó, eu vou continuar obtendo isso, mesmo fazendo aqui, ó, crossover, mutação e tal, crossover, mutação e tal. Eu vou fazendo isso várias e várias vezes. No caso aqui eu tenho um botãozinho que faz isso rodar 20 vezes, onde depois de 20 vezes rodados eu consegui alcançar 500 pontos, que seria em todos os meus genes eu consegui pegar 50 pontos andando uma quantidade razoável, que era aqui, ó. Eu tenho uma vez que eu consegui andar com 761 e uma outra com 737. Eu posso ir rodando aqui mais 20 vezes, várias vezes, e eu vou sempre alcançando esses valores. Por quê? Porque o algoritmo genético ele faz isso, ele pega uma resposta que é boa e tenta, ou uma série de respostas que são boas e tenta combinar elas para tentar achar uma resposta melhor. É isso também que funciona na biologia. Você tem dois indivíduos saudáveis que se você se você juntar os dois, né, se você acasalar os dois indivíduos que são saudáveis e fortes, o filho deles tem uma probabilidade de ser forte também. Então, dentro de algoritmos genéticos é isso que você vai estar fazendo. Você vai estar pegando um problema, gerando respostas para aquele problema e juntando essas respostas para ver se você consegue, a cada vez que você for rodando isso, gerar uma resposta melhor até chegar numa que você considera ideal, entendeu? Ele não é um algoritmo que vai direto naquela resposta certa, mas ele vai te gerar várias respostas que você pode utilizar uma delas para ser a que você quer. E aqui no meu jogo eu posso fazer o seguinte, eu posso vir cá e mudar a pontuação também. Vamos dizer que essa aqui vai valer 2 pontos, esse aqui vai valer 19, esse vai valer... Não, vou colocar pontuações perto, né? 2, 3, 4 e 5. Tá bom? E agora o máximo de passos que eu posso dar são 20. 20? Não, 20 é pouco. Vamos colocar 50. O máximo de passos que eu posso dar é 50. Vou clicar aqui em gerar peças de novo. Ele gerou aqui pra mim, ó lá. Todos os meus objetos agora, o máximo que eu dei de passos foram 50 passos. E eu vou gerar uma população inicial de novo. Vou clicar aqui. Ele vai demorar um pouquinho mais para gerar a população inicial, porque agora é mais difícil eu encaixar isso tudo em 50 passos, né? Pode ser que até que eu não consiga achar uma população inicial, porque esse algoritmo aqui não foi feito para gerar automaticamente algo que sirva, né? Mas acho que gerou. Gerou lá. Ou não, tá rodando ainda. Acho que eu consegui dar pau com essa pontuação pequena. Ai, ai, ai. Eu vou ter que rodar aqui de novo. Vou voltar aqui. Vamos dar um stop na debugagem. Vamos dar um play de novo. Só para mostrar para vocês aqui, ó. Vamos lá. Vou gerar aqui de novo. Vamos lá. 10, 11 pontos, ou então 12, ou então 13 pontos. Com no máximo 100 passos. Acho que 100 passos não vai dar problema não. Gerei aqui. Então ele gerou todos esses filhos aqui, cada um deles com uma determinada pontuação e determinada quantidade de passos. Vou gerar minha população inicial. Tomara que dê certo agora. Beleza, conseguiu gerar.
E vou fazer a mesma coisa lá, os 10 melhores, eu consegui 128 com 100 passos. E a pontuação máxima que eu posso ter aqui, ó, são 130 pontos, cara. Então eu acho que eu não vou conseguir mudar muita coisa aqui, não. Vou colocar uma discrepância maior aqui. Vamos colocar que esse último vai valer 60, tá bom? Vou gerar peças de novo, para poder ter peças que valem 60. População inicial, vamos ver se eu consigo gerar. Funciona, meu filho, funciona. 100 passos é muito pouco, velho. Eu tenho que colocar mais passos aqui. Mas o problema é que muitos passos eu consigo rapidamente eu consigo fazer a pontuação máxima. Porque nesse algoritmo aqui eu fiz ele bem simples, cara. Eu fiz esse trabalho aqui bem rápido também. Então eu acabei não incrementando muito ele. Eu gero sempre os pontos aqui aleatoriamente. Então eu posso ter todas as peças valendo 60 pontos, entendeu? Pode ocorrer um caso desses. E aparentemente deu pau de novo, porque ele não está conseguindo montar uma população inicial. Isso aí foi eram meus tempos de escola, velho, de faculdade principalmente, onde eu fazia as coisas voando. Eu nunca fazia as coisas devagarzinho. Mas peraí, eu vou abrir aqui o form, só para mostrar no algoritmo como que funciona isso, né? Aqui, ó. O meu gera peças, ele tá aqui. Ele vai sempre gerar peças em função dos meus test box lá, ó. Eu inicializo eles com determinado valor e coloco dentro daqueles textos que tem aqui na tela. Tá, os test box, se vocês não entenderam, são esses textozinhos que eu tenho aqui na tela, tá bom? Eu sempre vou estar gerando os filhos em função deles. Vou estar colocando aqui e eu gero esses valores aleatoriamente aqui dentro. Lá, eu vou gerar 200 filhos. Vou fazer meu contador aí de 1 até 200. Acho que é por isso que não funciona. Eu deveria ter colocado 0 aqui, né? Mas eu era burro na época, deixa isso pra lá. E eu vou estar gerando valores que vão variar de 0 até 4 para poder pegar a gente dentro daquele vetor. Do meu vetor que tem 4 posições, onde eu tenho cada uma das pontuações, nos índices respectivos delas aqui. E vou colocar dentro daquele valor. E a minha distância vai estar variando também aqui com esse bebê. Esse bebê é a minha distância máxima, tá? Que no caso está começando com 150, mas eu tenho lá depois onde eu coloco esse valor. Cadê? Onde que eu coloco esse valor? Aqui, a distância máxima. A minha distância máxima, que é a que está nessa distância máxima aqui, ó, que eu posso andar, tá bom? É assim que ela vai funcionar. Vou gerar todos os meus filhos ali. Depois que eu gero os meus filhos, eu entro nessa fase da população inicial, que é esse algoritmo que está fazendo isso aqui, ó, população I. Que o que ele faz? Ele vai percorrer todo aquele meu vetor com todas as minhas respostas e vai gerar valores aleatórios para o meu novo vetor de 10 posições aqui, ó. Esse vetor aqui de 10 posições. How count? Não, esse aqui, ó. Cromossomo que tem 30. Certo, acho que eu tenho que procurar quem é esse meu cromossomo aqui. Deixa eu só ver qual que é essa variável, porque eu acho que eu criei ela cá em cima. Fim de next. Papapá. Olha lá, eu tenho uma classe cromossomo, que ele é um gene que tem 10 posições e ele tem um valor também de 10 posições. Então é isso, tá. Deixa eu voltar lá. F3, minha classe cromossomo está aqui. Então é isso, ele é uma matriz de 10 por 10. E eu vou estar sempre no meu cromossomo, colocando aqui as respostas que eu quero lá. Cadê o cromossoma? Não, se bem que eu não estou colocando nada aqui. Mas basicamente eu faço o sorteio e verifico sempre se o valor da soma dos meus passos lá é menor que a minha distância máxima. Se for menor, beleza, eu adiciono aquele valor. E eu faço isso até ter a minha população, que vai ter aqui, se eu não me engano, são... Minha população inicial era para ter só 10 carinhas, mas tem muito mais de 10 ali, velho. Tem muito mais de 10. Aqui eu tenho os 10 melhores. Ah, entendi. Mas eu não lembro aqui quanto é que eu gero na minha população inicial. Será que é 300? Eu acho que eu gero os 300 de Esparta, hein? Acho que é 300 de Esparta. Ou não. Não é isso. Eu sei que eu gero minha população inicial aqui, velho. Faz muito tempo que eu não mexo nesse algoritmo aqui. Tá. Depois eu venho pra minha parte de eu pegar os 10 melhores. Onde eu pego lá os meus 10 melhores e pinto as linhas com eles, tá? Automático, sempre que eu vou preenchendo aqui o meu grid, eu pergunto se ele está dentro dos melhores, tá? Para colocar ele aqui dentro. Depois eu faço o meu crossover. Que o que o crossover faz? Ele pega dois filhos aleatórios, ó. O qual 1 e o qual 2 aqui, ó. São valores aleatórios que vão variar até 10. Acho que é isso, né? São índices que vão variar até 10. Ind.next 10. Acho que é isso. Acho que isso aqui vai me gerar valores aleatórios que vão variar de 0 até 10 para pegar um daqueles filhos. Depois que eu faço isso, qual dos meus carinhas que eu peguei para poder estar
fazendo o crossover dele. Também tem o índice 1 e o índice 2 aqui. Tem essas duas variáveis também. Esses são os índices e qual o gene que eu vou estar alterando. Eu acho que é isso. Mas tá, acho que a minha explicação mostrando o algoritmo foi melhor, né? Depois eu faço a minha parte da mutação, onde eu pego também um filho qualquer aqui e escolho qual gene dele que eu vou estar alterando, que eu vou estar trocando o valor dele, tá bom? Onde eu procuro aqui e pinto de green yellow, que é aquele amarelo verde lá. Tá certo aqui, o qual realmente, o qual ele vai pegar um valor que vai variar de 0 até 50. Dentro daqueles meus valores iniciais lá, das minhas respostas iniciais lá. Show de bola. E depois eu procuro os novos 10 melhores dentro das minhas respostas. E nisso eu vou indo até achar minha resposta final. Eu vou tentar executar aqui de novo com um número menor de passos. Vou tentar com 300 passos. Ou pode ser até com 800 mesmo, mas eu vou ter uma pontuação menor para cada um. Vão variar de 1, 2, 3 e 1 de novo. Vou ter várias peças com 1 aqui. Pelo menos eu estou torcendo para isso. Várias peças com 1 e poucas peças com 3 pontos, né? Vamos gerar aqui as peças de novo. Gerou. Minha população inicial gerou também facilmente. Show de bola. Meus 10 melhores. O máximo de pontos que eu vou poder conseguir fazer aqui são 30 pontos. Eu já comecei nos meus 10 melhores lá tendo pontuações de 25 pontos. Legal isso. Então eu vou vir aqui em crossover, mutação, meus novos 10 melhores e pô, já aumentou para 27. Com 600 e poucos pontos. Ou seja, na minha segunda iteração já tenho coisa boa aqui. Crossover, mutação, meus novos 10 melhores, continuou com 27. Crossover, mutação, 10 melhores, tá melhorando. Vou rodar ele 20 vezes, vamos ver se eu consigo alcançar 30 pontos aqui. 29 pontos com 788 passos, ó. Eu posso rotacionar, que eu acho que agora a melhor resposta que eu vou ter é essa. Então eu quase consegui fazer 30 pontos, quase, andando o mínimo de passos possíveis, que foram 29. Muito legal isso, ó. Muito maneiro. E as respostas aqui já estão todas parecidas, mesmo que eu faça aqui de novo a crossover, a mutação e tudo mais, ó, ele não vai mudar melhor do que isso. Eu vou voltar aqui de novo nos 10 melhores iniciais. Vamos fazer de novo esse algoritmo, só para ver se a gente consegue alcançar o 30 aqui, ó. 28, 28, 29. Beleza. Então, realmente, a maior pontuação que eu vou conseguir fazer aqui são 29 pontos. Dentro dessa população, onde eu tenho pontos que vão variar de 1, 2 e 3. Entendeu? Eu posso vir aqui gerar uma população nova, onde eu só vou ter uma chance de gerar carinha com 2 pontos. Então, eu vou vir cá, vou gerar peças de novo. A maior população que eu posso ter, a maior pontuação, né, que eu posso ter aqui são 20. Se eu pegar todos os meus carinhas com 2. Gerei a população inicial, ou não, tá gerando ainda. Vamos lá, meu algoritmo, não faz comigo não, meu filho. Mas, como vocês viram, o algoritmo genético vai fazer justamente isso, cara. Ele vai pegar um vetor com a minha resposta, vai trocar os valores dela e vai testar de novo. Nesse meu caso, né, cara, você tem que modelar o seu problema para assim definir como é que vai ser a estrutura que ele vai estar funcionando. Mas o algoritmo genético ele é um jeito bem simples de você obter uma resposta sem se preocupar muito com muitas contas, porque a conta que você vai fazer aqui é essa de ficar trocando vetores e tudo mais. Então vem cá, vamos gerar um novo crossover, uma nova mutação. E o meu algoritmo está agarrando, não sei porquê. Acho que ele está rodando ainda. Eita, lelê. Mas tá beleza. Deu pra vocês verem mais ou menos como que funciona aqui os algoritmos genéticos e dos algoritmos que eu vi de inteligência artificial. Esse aqui foi o que eu mais gostei, cara. Esse aqui eu achei ele muito legal pelo funcionamento dele, porque eu gosto também de mexer com vetores. Eu acho legal mexer com vetor, matriz, esse tipo de coisa. Eu gosto de estar mexendo. Então eu vou criar uma população aqui. 10, 10, 10 e 50, tá bom? Gerei peças, gerei minha população inicial. Venho cá pro 2. Crossover, mutação, novos 10 melhores. E eu nem vi quanto que era a minha população inicial ali, ó. O ponto que eu tinha na minha população inicial era 130 pontos. Olha só, bem pouco, né, cara? 130 pontos, o máximo que eu posso fazer é 500. Entendeu? Ó. Não, tem 220 pontos aqui também. Isso aqui não veio na ordem agora, não. Era pra ter vindo na ordem, hein? Vamos lá. Crossover, mutação 10 melhores. Crossover, mutação 10 melhores. E assim eu vou indo, vou rodar 20 vezes. O máximo de pontos que eu posso fazer é 50. Vamos ver se eu consigo. Ó, 50, 500 pontos. Mas não, aparentemente o máximo de pontuação que eu vou fazer aqui são 460
pontos andando 783 passos. Eu ainda estou dentro do limite que eu coloquei aqui. Então, pessoal, basicamente é assim que funciona o algoritmo genético. Vou até rodar aqui mais uma vez, só para vocês verem. Olha só, basicamente um problema, eu resolvi ele sem fazer muitas contas. Basicamente eu só gerei aqui minha população inicial para poder dar início ao meu problema. E aqui dentro, só com troca de vetores, eu cheguei à minha solução. Isso aqui foi uma ideia que foi baseada no negócio que acontece na natureza. Para vocês verem também como a natureza ela é sábia, como a gente tem várias respostas para coisas que não são da natureza, dentro da natureza, entendeu? Eles utilizaram o sistema de reprodução, de troca de genes e tudo mais, para criar um algoritmo que responde outras coisas. No caso aqui, no meu jogo, quais seriam as melhores opções para eu pegar mais pontos em menos passos, entendeu? E só com essa tática aqui do crossover, lá, a maior pontuação aqui foi 370. Lá. Crossover, mutação, novos 10 melhores, já pulei para 400 pontos. Coisa boa. Crossover, mutação, novos 10 melhores de novo, mantive em 400 pontos, mas eu vou rodar 20 vezes aqui, 470, rodar mais 20 vezes, 485, rodar mais 20 vezes, acho que essa aqui vai ser a melhor pontuação que eu vou conseguir, de fato, 485. Mas já é uma pontuação muito boa, dado o tempo que eu executei aqui. Eu executei 80 vezes o mesmo algoritmo e ele a cada vez foi melhorando a minha resposta, até chegar na melhor resposta que ele achou possível aqui, entendeu? Ele não vai ser um algoritmo que vai sempre me dar a melhor resposta possível, porque isso vai depender dos genes, da quantidade de genes que eu separei, das respostas que eu comecei aqui em cima, se a minha taxa de mutação está funcionando ou não para gerar respostas diferentes, entendeu? Vai depender de vários outros aspectos. Mas o fato de eu começar com respostas boas e tentando melhorar a minha resposta através daqueles meus resultados que eu tive na minha resposta boa, é um negócio muito legal, é um negócio que eu acho muito interessante e é um tipo de algoritmo que, se a gente tentar utilizar isso dentro de um jogo, pode ser que gere pra gente uma inteligência artificial que pense rapidamente e não tome sempre as mesmas decisões, que é um negócio que eu gosto também, de ter não uma inteligência artificial fixa, que fique sempre fazendo aquilo que eu mandei, mas que ela tente pensar por ela mesma e assim chegar a uma resposta, uma conclusão e consequentemente gerar no jogador uma sensação de que aquele cara tá pensando realmente, que aquela inteligência artificial fez algo diferente. Isso aqui poderia ser utilizado para ele escolher qual o melhor caminho para atacar o herói, entendeu? Ah, eu posso ir pela esquerda, pela direita, por cima, por baixo. Eu só tenho que gerar qual que é o meu problema. Por exemplo, se eu for por cima eu vou demorar X minutos, se eu for pelo lado eu vou demorar menos minutos, entendeu? Eu tenho que criar qual que é a minha condição. Por exemplo, eu quero chegar lá o mais rápido possível e eu quero saber qual é o melhor caminho para poder fazer isso, entendeu? E o que eu preciso fazer, quais são as minhas condições para aquilo estar acontecendo. No caso aqui são os pontos, eu tenho que fazer o máximo de pontos possíveis no mínimo de passo. Eu tenho que ter sempre um problema que envolve isso, um máximo e uma condição para que aquilo esteja acontecendo, entendeu? Esse é um dos problemas do algoritmo genético, você tem que modelar o problema para aquela solução que você quer encontrar, entendeu? Talvez esse seja o gargalo na hora de desenvolver uma IA para utilizar algoritmos genéticos em cima dela, né? Você modelar esse problema. Mas depois que você modela, cara, fica muito tranquilo com ele e você consegue uma resposta rápida. Roda o algoritmo 20 vezes, cheguei na minha resposta, pronto. Negócio muito legal, negócio muito maneiro. Pode ser aplicado em outras coisas também, em outras soluções, na área de engenharia, na área de automação, de apoio à decisão e tudo mais. Tem várias áreas onde utilizam algoritmos genéticos. Mas eu queria estar mostrando mesmo esse aplicativozinho aqui para vocês, porque eu acho ele muito legal, principalmente por causa dessa paradinha das cores aqui. Eu gostei dessas tretas que eu fiz, apesar das cores serem bem feias, mas eu acho que ficou bem legal. Tá certo, galerinha? E é isso, eu queria mesmo mostrar esse algoritmo pra vocês, mostrar o funcionamento do algoritmo genético. Espero que vocês tenham pelo menos entendido alguma coisa. Minha explicação não ficou lá muito boa. O exemplo em si acho que ficou legal, mas a minha explicação não ficou lá grandes coisas. Mas eu espero que seja um incentivo para vocês poderem pesquisar e verem mais sobre outros algoritmos de inteligência artificial. Tá bom, galerinha? Eu vou terminar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, qualquer coisa, por favor, comente aí pra mim, pra que assim eu possa estar respondendo vocês. E é isso, meus queridos. Até o próximo vídeo. Fui!